E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje tô trazendo mais um desenho insano aqui pra vocês. E o personagem da vez é a Himeno de Chainsaw Man. E esse vídeo é especial porque é mais uma collab com vários artistas que eu vou estar deixando o link aqui na descrição. E depois de assistir o meu vídeo, vai lá no canal deles ou no Instagram deles, que eles fizeram um desenho, né, da collab. E se vocês puderem, falem que vieram pelo meu canal. E bom, antes de eu comentar sobre o desenho, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo e nenhuma publicação que eu postar aqui. E também não esquece de me seguir no Instagram, porque eu sempre posto spoilers de desenho lá. Bom, queria começar que quando eu fui fazer essa collab, né, eu já falei um pouco atrasado que eu iria começar, então não foi tão adiantado assim. E eu tive mais ou menos uma semana para poder fazer esse desenho. Como eu já tinha o vídeo passado, né, que foi o desenho do Churato, eu acabei atrasando um pouco esse vídeo. Então, o desenho não ficou na qualidade que eu queria trazer aqui pra vocês, já vou falando isso. Mas não que o desenho tenha ficado ruim, é só porque eu não tive tanto tempo pra poder trabalhar mesmo e poderia ter ficado melhor. Mas eu curti bastante o desenho e também a personagem, sabe? Olhando pra Himeno mesmo, no começo eu achei que era até um menino nas primeiras referências que eu vi, pelo fato de que o cabelo dela lembra muito de personagens masculinos, sabe? De anime. E também pelo fato do tapa-olho, sabe? E só em algumas outras referências que eu fui identificar que realmente é uma menina. E nessa fanart que eu fiz, eu queria dar bastante esse aspecto, né? Pra lembrar bastante uma personagem feminina. Então eu coloquei bastante cílios no olho dela. Deixei o rosto não tão quadrado, deixei o rosto mais redondinho, mais fino, que normalmente mulheres têm. E foi isso que eu fiz. Agora pra pose, eu busquei uma pose na internet e algumas referências da Himeno, né, alguns model sheets. Não usei tantos model sheets, usei mais uma referência que eu tinha pegado. E fui pesquisar a referência de alguém fumando, sabe? Porque essa personagem ela fuma, então seria algo legal de trazer aqui pro canal. É uma pose diferente do que eu tô acostumado. E foi essa aí que eu escolhi. E basicamente eu usei a pose como referência e depois fui adicionando os traços da Himeno, né? Obviamente. Agora falando sobre a line art, foi uma line art bem simples de fazer. Não tem muito segredo assim, sabe? Mas eu curti bastante o resultado que ficou. E nessa line art eu deixei os traços um pouquinho mais grossos, principalmente nos fios do cabelo e também no rosto, sabe? Normalmente eu faço um traço mais fino e deixo nesse padrão mesmo. Nesse desenho eu decidi fazer algumas partes mais grossas e outras partes, né, do desenho mais finas, principalmente alguns detalhezinhos. Eu queria falar, gente, que na parte que eu tô vendo, né, de Chainsaw Man, eu ainda não cheguei quando a Himeno aparece. Se eu não me engano, eu tô no episódio 2 e acho que hoje provavelmente devo assistir o terceiro episódio. Eu curti bastante, pelo menos até onde eu vi, né, eu curti bastante do anime. Eu acho que tem de tudo pra ser uma temporada muito boa desse anime e eu vou ver todos os episódios e eu quero jogar também depois que acabar essa temporada, né. A única coisa mesmo que me incomoda de fazer esses personagens de Chainsaw Man é que eles sempre têm a mesma roupa, sabe? A maioria dos personagens sempre tem esse mesmo uniforme. Eu sei muito bem que é uniforme, né? Tem que ter. Só que pra desenhar em si não é tão legal, sabe? Não tem muita graça, principalmente porque é um uniforme que não tem tantas cores. E eu não curto muito de ficar desenhando isso toda hora, porque no desenho da Makima eu já fiz, no desenho do Denji eu já fiz e nesse aqui também. Então se eu for fazer qualquer outro personagem sempre vai ser a mesma roupa. Com certeza deve ter alguns que tem roupa diferente, mas a maioria tem o mesmo uniforme, sabe? Não tem nada de novo, nem um detalhezinho a mais. E isso acaba enjoando na hora de fazer essas fanarts. Por isso que eu não tô trazendo tantos desenhos de Chainsaw Man como eu queria, né? Se as roupas fossem um pouco diferentes. Agora falando sobre a pintura, eu queria fazer uma coisa diferente nesse desenho, sabe? Que era basicamente fazer um reflexo, como se estivesse batendo uma iluminação solar no rosto dela. E eu fiz essa luz vindo da direita, ou seja, na parte esquerda do rosto dela tem bastante sombra, porque vai dar um contraste a mais pro efeito de iluminação solar que eu vou fazer. E para poder fazer isso eu utilizei o Super Soft, porque a pigmentação dele é muito boa para poder fazer isso. Eu utilizei alguns tons de amarelo nessa parte de luz, para dar o efeito da luz solar. Não utilizei muito, obviamente, senão ia ficar muito amarelo, ia ficar estranho. Utilizei só um pouquinho mesmo, que já é o suficiente para dar esse efeito. Agora partindo para a pintura do cabelo dela, foi bem simples a pintura que eu fiz, não tem nada demais mesmo. Eu utilizei a tinta nanquim só para poder fazer a área com a sombra mais intensa e depois eu fiz tudo com um lápis preto.
E fiz a pintura do jeito que vocês estão acostumados, né? Fazendo fio a fio. E como eu observei na referência que o cabelo dela é meio azulado, eu utilizei um tom de azul turquesa para poder dar esse efeito. E também um tom de cinza meio azul. E também na parte aí da direita, onde está mais próximo da luz solar, eu utilizei um pouco de amarelo nessa parte do cabelo, para dar o efeito do reflexo. E agora para a pintura das roupas, nessa parte de dentro eu utilizei um pouquinho do tom de areia para dar esse efeito meio amarelo por causa da luz solar. Porque se eu utilizasse muito tom de amarelo na roupa toda, ia parecer que a roupa é amarela, né? Então com o tom de areia eu consegui dar um efeito mais suave, não ficar muito forte esse tom. E agora a pintura do sobretudo, eu utilizei apenas tinta nanquim normal, né? E também diluída em água para poder ficar em uns tons mais claros de cinza. Então eu fui passando aí, primeiro uma camada mais clara, depois eu vim já escurecendo um pouco mais com uma camada mais escura para poder fazer algumas sombras e também um degradê. E foi basicamente isso que eu fiz nas roupas, não tem muito segredo, foi basicamente isso mesmo. Agora pra pintura do cenário, né, eu pensei em uma referência na minha cabeça de como que eu iria fazer, né. E eu fiz ela apoiada em uma sacada, era isso que eu basicamente estava pensando, né, fazer ela apoiada em alguma coisa. E de cenário eu fiz, né, como se fosse lá no fundo, mostrando um cômodo da casa, e sei lá, casa, seja lá o que for. Eu fiz basicamente isso, como se no cenário tivesse uma sacada na frente e de fundo tivesse mostrando como se fosse uma parede da casa. Basicamente isso. Como eu falei que eu não tive muito tempo, né, pra poder fazer esse desenho, eu acabei tendo que correr um pouco mais com o fundo, então eu não curti tanto o resultado, poderia ter ficado mais homogêneo e bem melhor, sabe? Então, não foi um fundo assim, não foi o melhor fundo que eu fiz, mas também não foi o pior, sabe? Eu acho que poderia ter ficado melhor sim. Tanto é que esse vídeo vai estar saindo atrasado de novo. E vocês sabem que eu odeio postar vídeo atrasado. Eu sempre gosto de postar às 6 horas certinho e também nos dias corretos, né? Que é terça e sexta. Mas enfim, né? Nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas eu prometo que eu vou tentar melhorar esses horários, tá? E agora pra finalizar, fazer o efeito, né? Da fumaça do cigarro. Eu fiz tanto saindo da ponta do cigarro como da boca dela. Que foi basicamente pegando um cotonete utilizando tinta acrílica. Aí depois eu vou esfumando até dar o efeito de fumaça e ficar meio transparente, sabe? E bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de passar aqui na descrição e ver o desenho, né, de cada pessoa que está participando da collab. E foi isso. Agora fique com o resultado final do desenho. E até o próximo vídeo.